Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou chegando mais uma vez nessa noite de sábado para semear uma palavra lá em Isaías 50, do 1 ao 5. Amém? Graças a Deus. Meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, Deus é bom todo o tempo. Deus está no meio de nós. O Espírito Santo está nos consolando, está nos fortalecendo, está nos rejuvenescendo o nosso espírito, para que nós todo o tempo esteja na presença dele, nunca perca a presença de Deus. Nós possamos perder tudo, mas menos a presença de Deus e a nossa saúde. Nós temos que estar todos os dias, para que nós possamos estar louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso Santo Deus. Vamos para Isaías 53. Na verdade, eu estava meditando na palavra lá em Isaías. Eu, na verdade, sou muito sensível. Eu facilmente choro, inclusive até chorei bastante olhando a palavra, vendo o sofrimento de Jesus, mas no meio do sofrimento, a humanidade foge. A humanidade quer saber se você tem algo para oferecer. Nesse momento, eles se decepcionaram, achavam que Jesus não poderia sofrer. Ele tinha que ser o Deus da vida deles naquele momento, mas só que eles não compreenderam, né? Jesus estava sofrendo para tirar o sofrimento das nossas vidas nessa terra. Mas para que nós não entre no Egito, nós temos que andar com ele. Não adianta eu profetizar tantas profecias e não se lembrar que nós temos que ouvir a voz de Deus, né? Porque a voz de Deus é o mandamento que ele está nos concedendo, para que nós possa ser obediente e agradável ao coração de Deus. Amém? Que hoje a humanidade eles se inclina mais para aquilo que está vendo, pelas coisas terrenas, e poucos tá firme nos caminhos de Deus. Se você perguntar se tem Deus no coração, ele diz que sim. Se diz que quer ir para os céus, também diz que sim. Se diz que ama a Deus, também diz que sim, né? Mas nós temos que ver pelas nossas ações, se as pessoas estão buscando o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, pelas ações, pelo proceder, pelas atitudes, né? Pelo seu agir, entendeu? Não é pelo falar. Falar todo mundo fala, porque o próprio Deus diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então nós temos que ouvir e praticar, mas o insensato, ele ouvia, mas não praticava. A casa dele era plantada na areia, né? E nossa casa temos que ser plantada na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, desde já, se inscreve no canal Encontro com Cristo Jesus, se inscreve no canal, clica no sininho, vamos nessas pisadas buscar o Senhor Jesus. Jesus, ele está voltando num piscar de olhos. Eu sempre bato nessa tecla, amém? E sem contar que o dia do amanhã não pertence a mim e nem a você, só pertence a ele. E quando nós sair dessa terra, não existir, nós sair na glória. Deus já tem o nosso palácio, está lá nos céus, amém? Se ele nos der palácios na terra, glória a Deus. Se ele não der, glória a Deus. Se ele fizer, ele é o mesmo Deus. Se não fizer, é o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. É com ele que nós temos que andar, é com eles que nós temos que amar de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? Eu sou muito sensível, eu chorei muito e muito mesmo, olhando a palavra lá em Isaías, porque o homem só se inclina àquilo que ele vê, né, nas coisas terrenas. Mas a nossa vida aqui, meus amados, é passageira, não é uma vida eterna. E sim, se você colocar o coração para Deus, andar nas pisadas do Senhor Jesus, você já vive uma vida eterna, porque você já está selado com Ele. Amém? É só transportar, pegar o passaporte. É isso que eu quero
te dizer e te consolar. Amém? E te dar esperança, afirmar, porque estou falando com base na Bíblia. Amém? Graças a Deus. Vamos lá em Isaías. Diz assim, aleluia, glória a Deus. O sofrimento do Messias, que foi quando Jesus veio para nos se doou, nos salvar, nos levantar. Diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Aleluia! Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, não havia aparência nele para que os desejássemos. Aleluia. Deus está mostrando, né, que a humanidade desprezou Jesus porque olhava para Jesus e viu Jesus desfalecendo, Jesus se consumindo pelo pecado, pelas iniquidades, pelas enfermidades que ele estava sugando, levando de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. É isso que ele fez para nossas vidas e nós temos que andar e trilhar com ele. Amém? Graças a Deus. Diz, era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ninguém fez caso do Senhor Jesus. Amém? Aí diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele se doou por mim, se doou por você. Ele é um Deus piedoso, longânimo. Ele diz, eu não vim buscar justos, mas sim buscar os pecadores ao arrependimento, porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Está escrito lá em Lucas 19:10. Amém? Jesus é maravilhoso. Ele não quer que nenhum se perca, meus amados, mas nós temos que ouvir a voz de Deus, andar nas pisadas dele, alinhado com Jesus, porque ele observa os obedientes. Se nós estamos obedecendo a palavra, não é que Jesus, não é nós colocar na mente ou no coração que Jesus se doou por nós e nós temos que fazer o que nós quiser na terra. Não, tudo tem um preço, né? É uma lei, a lei de Cristo, né? Diz, porque a lei está em Cristo para todo aquele que nele crê. Está lá em Romanos 10, né? Está lá em Romanos, amém? Então nós temos que buscar o Senhor Jesus, andar com Ele, se alimentar com Ele, se alegrar com Ele. As nossas novidades estão com Ele. Se eu e você buscar todos os dias Jesus, ler a palavra, a Bíblia, né? Viver o Evangelho do Senhor Jesus, nós não precisamos de outra coisa, e sim, é de Jesus, porque Ele nos dá alegria, Ele nos supre de novidades e de revelação, de esperança, de paz, de saúde. Ele supre as nossas vidas de saúde, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso Senhor, né? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa
corrida tem que ser Jesus, amém? Eu vou deixar essa mensagem, essa palavra no coração de todos vocês e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está agraciando o povo de Deus, né? O povo que busca Ele verdadeiramente sem cessar, amém? Deus quer que todo o tempo nós estejamos alimentados nele. Eu vou deixar essa palavra, que Deus abençoe grandemente, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que tenha uma noite de sábado fortalecido pelo Espírito Santo. Eu peço ao meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde as tuas ovelhinhas, que o Senhor dê toda a guarda, toda a proteção, que eles tenham, Pai, uma noite de bênçãos, de paz, de alegria, de esperança, sejam alcançados todos eles por Ti. Supra, meu Pai, com saúde, com paz, meu Deus. Derrama uma unção do alto da cabeça, a planta dos pés e tudo aquilo que está, meu Deus, incomodando a vida dos teus servos, Pai, que eu não conheço, não sei onde é que tanto eles precisam de receber a vitória, receber as bênçãos, receber o alívio, só o Senhor conhece. Então derrama uma unção de saúde, de paz, removendo todo o mal, tirando todo o empecilho, fortalecendo o espírito, fortalecendo, meu Deus, a alma das tuas ovelhas, dos teus servos, do teu povo, meu Pai, rejuvenescendo o espírito. Então, meu Deus, entrego nas tuas mãos, intercedo por eles, e assim seja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te guarde grandemente. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a vida de todos vocês. Vocês vão ter uma noite de paz, de saúde, de alívio. O Espírito Santo de Deus está guardando toda a sua casa, a tua família, está agraciada, cercada pelo Espírito Santo, pelos anjos do Senhor. Fique na paz, se encontramos a qualquer momento. Amém? Graças a Deus.